Olá, você acompanha a partir de agora os trabalhos das TVs legislativas de norte a sul do país. São informações e reportagens especiais produzidas no Congresso Nacional, nas Assembleias Estaduais e nas câmaras municipais. Começa agora o Parlamento Brasil. Unificar todos os números de emergência nos moldes do 911, adotado pelos Estados Unidos. Essa é a proposta de um deputado mato-grossense. Confira os detalhes na reportagem da TV Assembleia do Mato Grosso. Você conseguiria lembrar assim, de bate-pronto, os números de emergência dos bombeiros, Polícia Civil, Militar ou mesmo de denúncia anônima? Infelizmente, por cabeça, não consigo lembrar. Só de um. Qual? 190. Só o 190, que é mais fácil, né? Que já é de cabeça, né? A gente já liga, a gente já começa a captar que o 190 é da Polícia Militar. Um projeto de lei apresentado pelo deputado estadual Guilherme Maluf propõe substituir todos esses números por apenas um, onde ficaria uma central capaz de redistribuir para órgãos de segurança responsáveis. Algo parecido com o que acontece nos Estados Unidos, onde o número é o 911. Para o parlamentar, o motivo é simples. Otimização das estruturas já existentes, para que não se criem outras estruturas, porque esses números telefônicos são fundamentais para a sociedade em caso de emergência. Então, de tal forma que facilite a memória do cidadão o acesso e também que facilite ao poder público a gestão, tendo custos mais baratos. Um bom exemplo de como isso se dá na prática já pode ser observado no CIOSP em Cuiabá. O Centro Integrado de Operações de Segurança Pública recebe todas as ligações feitas ao 190. Nesta sala trabalham os atendentes, que recebem, em média, 4.000 contatos por mês. São eles que encaminham as informações até esta outra sala, onde ficam servidores de todos os órgãos. O 90 hoje, né, é um número que todo mundo lembra na hora da necessidade. Então, hoje, com essa central de atendimento, o que nós fazemos? Quando o cidadão liga, ela já cai nessa central que vai distribuir para especialidade. Seja ela, como eu disse, batalhão de trânsito, seja ela a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiro, ela vai otimizar, como eu disse, essa ação da Polícia Militar. Na sala de controle do CIOSP é possível ter uma dimensão em tempo real do trânsito, crimes cometidos, abordagens e outros dados que são fundamentais para a segurança pública. Um modelo de integração que tem previsão de ser ampliado em outras regiões do estado. Estamos buscando aqui, né, no estado de Mato Grosso, montar esses centros integrados nos grandes centros. Nós já temos instalados hoje em Rondonópolis, em Cáceres, já estamos buscando a instalação em Lucas do Rio Verde, Juína, né? E agora Barra do Garças. A contribuição por meio do projeto apresentado pelo deputado pretende tornar o serviço ainda mais abrangente. O que tem sido visto no CIOSP dá um bom exemplo do tamanho do impacto quando colocado em prática. No estado inteiro, então é muito fácil, um número só. Os médicos costumam prescrever inibidores de apetite para pessoas obesas, mas esses remédios foram proibidos pela Anvisa até serem liberados por uma lei aprovada pelo Congresso este ano. Só que alguns deputados e especialistas consideram que a interpretação dada pela Anvisa à nova regra ainda dificulta o consumo desses medicamentos. Confira os detalhes da audiência pública na reportagem da TV Câmara. De acordo com o Ministério da Saúde, 19 em cada 100 brasileiros são obesos. Em geral, os médicos recomendam a essas pessoas que façam exercícios físicos regularmente, se alimentem melhor e, em alguns casos, utilizem inibidores de apetite. Esses medicamentos foram o assunto de uma audiência pública na Comissão de Defesa do Consumidor. A representante do Conselho Federal de Medicina, por exemplo, defende que os benefícios dos inibidores compensam os efeitos colaterais, que ela considera pequenos. Os pacientes que têm obesidade, eles têm uma
fome diferente. Então não adianta falar para ele, siga a sua fome, ou fecha a boca, ou tenha força de vontade, ou tenha vergonha na cara. Isso é preconceito, isso é ignorância com relação à fisiopatologia da doença. A fome do paciente ela é diferente, por isso que os medicamentos que inibem o apetite facilitam, né, ajudam o paciente a fazer a mudança na alimentação que ele não conseguiu fazer sozinho. Mas a representante da Anvisa discorda que a relação entre custo e benefício seja tão positiva. Em 2011, a agência proibiu a venda dos inibidores de apetite, até que uma lei de junho deste ano liberou os medicamentos. Mas com base no texto, que diz que eles podem ser produzidos, comercializados e consumidos com prescrição médica, a Anvisa entende que a manipulação em farmácia e a importação do medicamento não foram permitidas. Já quem defende menos rigor no uso dos inibidores, considera que a interpretação da Anvisa prejudica o consumidor. A manipulação, por exemplo, seria uma forma de adequar o remédio às necessidades de cada pessoa. Qual o maior mal? Os efeitos colaterais que não ficaram claros aqui para a gente? Ou fazer com que uma pessoa se torne obesa, não consiga ter um peso normal porque não consegue o medicamento e acabe lá na frente morrendo de coração, por diabetes ou por outros tipos de problemas advindos da obesidade. A Anvisa tem que cumprir, lei tem que se cumprir, lei não se discute, se cumpre. O presidente Michel Temer tem pressa para concluir a privatização da Eletrobras. A empresa controlada pelo governo é responsável por 37% da capacidade de geração de energia elétrica do país. Privatizações como essa foram discutidas em audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos. Confira na reportagem da TV Senado. No final de agosto, o governo já tinha anunciado a intenção de privatizar diversas empresas controladas pelo Estado, como a Casa da Moeda, Aeroportos e a Eletrobras. Para os participantes da audiência, essas privatizações colocam em risco políticas de desenvolvimento nacional e até a soberania do país. Não há caso de um país com a dimensão do Brasil que entrega todos os seus ativos para o controle internacional. Não há experiência histórica de definição do que é uma soberania com um país com este tamanho, com essas reservas, controlados provavelmente não mais em reuniões em Brasília, mas talvez em Londres, em Washington, em outras cidades. Segundo este professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, 91% da energia consumida no Brasil vem de usinas hidrelétricas. Ele comparou o modelo brasileiro ao adotado em países como Noruega, Canadá e Estados Unidos e destacou que nesses locais a maior parte da geração de energia é controlada pelo Estado. O país mais liberal do mundo hoje é os Estados Unidos. E eles não brincam com isso, minha gente. A usina hídrica está toda na mão deles e as usinas mais importantes operadas pelo Exército americano. As casas lotéricas, hoje controladas pela Caixa, também podem ser privatizadas. A medida foi criticada pela federação que reúne as associações do pessoal da Caixa Econômica. A gente, quando joga a loteria, quase 40% daqueles valores eles vão para os investimentos sociais. Então, ao privatizar a loteria, Requião, eles vão também tirar esses benefícios sociais com certeza. Ou seja, você aumenta o prêmio, mas você diminui o alcance para a sociedade. O mais grave e o central é isso que nós estamos vivendo agora. É o anúncio da venda de tudo aquilo que foi promovido, produzido, trabalhado e criado como patrimônio pelo povo brasileiro em tantos e tantos anos. O senador Lindbergh Farias, que solicitou a audiência, defende um debate mais amplo sobre o tema. Ele criticou o decreto editado pelo governo que cria um regime especial para a venda de ativos nas estatais. Lindbergh anunciou ainda que a bancada do PT já apresentou um projeto de decreto legislativo para assustar a medida. O resultado que a gente quer disso é passar mais elementos para o povo brasileiro através da TV Senado, mas convencer os senadores também. A gente criar uma frente de resistência a esse entregue que Temer está fazendo. Um projeto de lei pode alterar o Código Catarinense de Proteção aos Animais. A mudança vai garantir mais direitos aos bichinhos. Entenda mais sobre o assunto na reportagem da TV Assembleia de Santa Catarina.
numa praça na região central de Florianópolis, um retrato da amizade. Milton e Scooby, Tânia e Bia, Leandro e Luke. Entre eles, uma relação repleta de sentimentos. A gente tem um relacionamento, eles não falam, né? Mas eles se fazem entender em todas as coisas e tal. Então, até quando a gente tá um pouquinho mal e tal, esse negócio todo, eles já sentem, já ficam sentidos. E eles ficam reclamando, ficam puxando a gente para ser mais ativo. Eles não querem que a gente pare demais. Eles fazem muito por unir a gente. Eles ficam felizes. Essa semana, agora que passou, eu fiz uma microcirurgia. Ela ficou 24 horas, todos os dias, em cima de mim, para ver quando é que melhorava. Ela, assim, é a alegria da casa, né? É a criancinha, é o nenenzinho da casa. Nossa, ele é meu filho mesmo, um anjo para mim, né? Depois que ele apareceu na minha vida e da minha família, ele melhorou o astral, animou a casa. Então é um filho. Quando eu fico fazendo de conta que estou chorando, às vezes eu brinco com ele que fico fazendo de conta que estou chorando, ele fica me lambendo também. Que os animais têm sentimentos parece óbvio para quem observa, mas isso ainda não está no Código Civil brasileiro. Atualmente, no Brasil, a legislação classifica os animais como semoventes, ou seja, coisas que se movem por si próprias. Mas agora, aqui em Santa Catarina, gatos e cachorros poderão subir de patamar. Está tramitando no parlamento um projeto de lei de autoria do deputado Fernando Coruja que altera o Código Estadual de Proteção aos Animais. Conforme a proposta, cães e gatos passarão a ser reconhecidos como seres sencientes, sujeitos de direito que sentem dor e angústia. E ao dizer em Santa Catarina que o animal, o cachorro e o gato são sencientes, você possibilita que o intérprete da lei, o juiz, ou o executivo, ou quem de direito, ao aplicar a lei, tenha esta noção. Aí tem pode avançar a interpretação e fazer com que, mesmo não alterando no Congresso Nacional, você tenha um instrumento para que considere o que parece claro hoje no mundo, que o cachorro e gato, e não só o cachorro e gato, todos os animais são seres sencientes. Na Comissão dos Direitos Animais da Ordem dos Advogados do Brasil em Santa Catarina, o projeto de lei foi considerado importante pelos desdobramentos legais que poderá gerar. O Código Civil prevê o animal como coisa, não como ser. É uma diferença muito grande. E aí, a partir daí, as consequências jurídicas, as decisões e as consequências, as penalidades para quem tem um ser sob a sua guarda, sob sua posse, não como dono, é totalmente outra. Apresentada no final de maio, a proposta ainda precisa passar pelas comissões do Parlamento antes de ser votada em plenário. Enquanto isso, a mudança conceitual, com os animais sendo reconhecidos não mais como coisas, e sim como seres sencientes, já foi cientificamente aceita. Isso já foi comprovado por vários cientistas ao longo do mundo, ao longo desses anos todos de pesquisa. O ser senciente, na verdade, é um ser que, através da consciência do ambiente, das alterações ambientais e também do comportamento de outros animais, acaba respondendo através de emoções e comportamentos, né? E isso é extremamente, é um fato, né? Já não é uma hipótese mais, é uma questão bem delimitada e bem estudada pela ciência. O programa de hoje fica por aqui. Se você quiser rever as reportagens apresentadas, é só acessar a nossa página senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia. Eu espero você no próximo Parlamento Brasil. Até lá!